conto ou a linguagem dramática do romance. Quer dizer, eu deixo que personagens dialoguem entre eles, expondo ideias diferentes. Agora, se por acaso eu trabalho muito mais com uma iluminação, em suma, com uma experiência que beira, talvez até mesmo a experiência mística, aí pode sair até mesmo um poema. Um romance como Stella Manhattan é quase um roteiro cinematográfico. Silviana explica a sua relação com o cinema. Eu, desde cedo, me interessei pelo cinema. Quer dizer, eu posso dizer, brincando um pouco, mas é verdade, que eu entrei para a literatura pela porta do cinema. Eu fui crítico de cinema durante muitos anos, entre os 17 e os 22 anos, mais ou menos. E eu acho que em toda a minha obra, quer dizer, há uma presença muito nítida do cinema. No caso específico de Stella Manhattan, o romance de que vamos falar, o que eu acho importante ali é que eu estava tratando da questão da liberação do homem na década de 70. A liberação de grupos marginais. Olha, essa liberação, a meu ver, ela tinha de ser feita através de quê? Através de uma fala que saísse. Quer dizer, eu achava que toda a questão, por exemplo, da homossexualidade, que é tratada naquele romance, ela não podia ser apresentada de maneira introvertida, ela tinha que ser apresentada de maneira extrovertida. E para fazer isso, então, eu precisava de diálogos rápidos, constantes, de tal maneira que o livro tivesse um ritmo que traduzisse esse próprio exercício da liberação. E, nesse sentido, então, o livro se aparenta ou se apresenta como um roteiro de cinema. Depois de 2 livros de poemas, Salto e Crescendo durante a Guerra numa Província Ultramarina, por que se calou o poeta? Eu não diria que ele se calou, quer dizer, ele está em recesso, como muitas coisas neste país estão em recesso. Eu, se não me engano, tenho um probleminha com a poesia hoje. Eu acho que esse probleminha com a poesia é que a voz do poeta é uma voz muito autoritária. E o momento não acolhe bem esse tipo, ou eu não acolho bem esse tipo de voz. Então, eu acho que o romance, a ficção, ele pode nos dar uma visão mais democrática do uso da linguagem e deixar com que o leitor entre participando, se engajando. A poesia precisa da utopia, a poesia precisa da esperança. E eu acho que nós vivemos um momento em que o importante é o dia a dia, o importante é o cotidiano. E aí, então, eu não sei qual o lugar da poesia. Seu livro mais recente tem um título intrigante, Nas Malhas da Letra. Silviano Santiago diz por quê. Nas Malhas da Letra, eu quis fazer um jogo, com uma expressão comum, que nós todos utilizamos, que é nas malhas da lei. Quer dizer, o indivíduo cai nas malhas da lei. E os grandes acontecimentos históricos, as grandes situações políticas e sociais, elas caem nas malhas da letra. Quer dizer, o meu interesse nesse livro foi exatamente ver como é que a literatura viu a questão da repressão, viu a questão do autoritarismo, viu a questão da ditadura. Dessa forma, é uma maneira de eu poder não só discutir as relações entre a literatura e a história, como ainda poder fazer uma avaliação da nossa literatura mais recente. Mas o livro é um pouquinho mais amplo do que isso. Eu também discuto questões ligadas ao modernismo, as relações do intelectual com o Estado, mas sempre dentro dessa perspectiva, a perspectiva das malhas da letra. Quer dizer, o que acontece quando a letra é o ponto de vista de análise e o ponto de vista de avaliação. O que busca, enfim, esse mineiro internacional através da literatura? No meu caso, vale muito a pena escrever. Eu tenho a dizer que, para mim, a literatura não é uma questão de escrever um livro, publicar 2 ou 3 livros. Literatura, para mim, é uma questão vital. É um projeto de vida, não é um projeto de livro, não é um projeto de um conto, de um romance. E, nesse sentido, então, a literatura tem sido a forma como eu me concilio comigo mesmo, como eu me concilio com os outros, como eu me comunico com os outros e como é que, em suma, eu vejo a situação pessoal
e a situação coletiva nossa. Quer dizer, em suma, a literatura é um lugar de reflexão, é o lugar de onde eu vislumbro o que se passa ao redor de mim e o que se passa dentro de mim e o que se passa, no fundo, dentro de todo e qualquer cidadão.